Quero convidar você para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, para colocar diante de Deus a tua vida, aquilo que você aspira, para colocar junto com aquilo que ele aspira para você, os teus problemas e também a tua gratidão. Enche o teu coração de gratidão. E se você tem algum motivo para pedir ou para agradecer, então você pode levantar a mão comigo. Deus amado, minha mão está erguida, Senhor, porque eu preciso muito do Senhor. Preciso até para ter força para me entregar, para me colocar nas tuas mãos. Também eu estou aqui, Pai, com a minha mão erguida, porque eu represento todas essas pessoas que estão aqui. E nós juntos elevamos a nossa voz ao céu e colocamos a nossa vida nas mãos desse nome todo-poderoso, que mais do que o nome é uma pessoa. É aquele que veio e que vem e que quer habitar em nós. Senhor, opera em nós o querer e o fazer. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. E recebe, Senhor, nossa ansiedade, nossas preocupações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós começaremos hoje uma série nova. E como a série anterior, a gente fica sempre pensando, né? Temos um grupinho, né? E eu pergunto, que nome nós vamos botar a próxima série? Aí eu coloquei várias coisas, vários dos assuntos nos quais a gente vai tocar. E aí alguém sugeriu. A nossa última série era qual mesmo? O Silêncio de Deus, e essa do silêncio ao grito, né? E eu pensei, puxa, deu certinho. E aos poucos a gente vai entender nos próximos 4 sábados por que esse nome, por que esse título e por que do silêncio ao grito. Esse aí atrás, eu não sei se você já reconheceu ele, mas ele é o Abraão. Se você não tenha conhecido ainda, né? Pelo menos a gente está dizendo que é o Abraão. Você pode, né? Pode não acreditar, mas é ele. E atrás dele tem essa construção toda, porque Abraão viveu em Ur dos Caldeus, é onde estava a família dele, a base dele. E Abraão era um homem de família rica, abastada, e que, olha, se alguém quiser sentar aqui, nós temos 4 lugares aqui na frente, tá bom? E se tiver um lugar do teu lado, pode erguer a mão para que quem está em pé possa sentar também. Olha, tem mais lugares aqui e tem aqui. Pode se movimentar, vir, você não atrapalha em nada, tá? É bem-vindo. E Abraão estava junto da família dele, e para ter uma ideia, Ur dos Caldeus era uma cidade muito, muito evoluída para aquela época. Ela tinha sistema, por exemplo, de esgoto, né? Ela tinha casas de 2 andares. Ali tem um prédio de 4, de 3, mas não era isso, era 2. 2 andares já tinha, né? E quando Deus chama Abraão, Deus não chama Abraão para fazer dele simplesmente alguém especial. É porque Abraão já era especial. E o que tinha de mais especial em Abraão era o coração dele. Coração puro, sincero. Quando Deus fala de Davi, por exemplo, ele fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque tinha um espaço muito grande para Deus dentro do coração de Davi. Embora ele fosse um camarada que vivesse uma vida de altos e baixos. Muitos altos e muitos baixos também. E Abraão, com esse coração, Deus olhando para o mundo e procurando alguém que pudesse abençoar o mundo, um ser humano que pudesse abençoar o mundo. A gente esquece dessas coisas, né? Mas cada um de nós aqui é capaz de abençoar o mundo. Cada um de nós. E que maravilha quando a gente abençoa o mundo. Abençoar o mundo é lógico abençoar quem está do teu lado, né? Seja em casa, no trabalho, onde for. E Deus disse para Abraão, Abraão, sai daí da tua terra, sai desse conforto, sai daí no meio dos teus parentes e vai para onde? Para um lugar que eu vou mostrar para você ainda. Eu vou te dar um lugar.
mas vai. E Abraão, atendendo a esse chamado de Deus, crendo nessa promessa, foi. E a partir daí, Abraão nunca mais teve casa. Nunca mais. Porque Abraão morou a vida dele inteira em tendas, né? E a gente que morou em muitas cidades, em muitos lugares, a gente chamou de lar todos os lugares onde nós moramos. A gente tinha um alvo, assim, um negócio, né? Olha, nós estamos entrando nessa cidade aqui. A partir de agora, isso aqui vai ser a nossa casa. Então nós vamos gostar daqui, tá bom? Vamos. E a gente gostou de cada lugar onde nós moramos. Moramos em muitas cidades. Foram mais de 10 na nossa vida toda. E voltamos para Sorocaba agora há 2 anos. Mas moramos em mais de 10 cidades. E cada uma delas, quando a gente volta, que legal isso aqui, né? Gostoso estar aqui de volta, né? E Abraão fez. Ele não tinha casa, mas ele tinha o lar dele aonde ele estava. Aonde ele estivesse, ali era o lar dele. E ele morava em tendas. E a promessa que Abraão recebeu de Deus, de ter um lugar, de ter uma terra, né? Demorou só 500 anos para se cumprir. E depois de 500 anos, aí através de Josué, é que Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão, de eles... Poxa vida, que emoção. De um lugar, muito obrigado, de um lugar para eles habitarem, para ser o lugar deles, para ser a base deles, né? Para ser a casa deles. Agora, veja, a gente quando olha assim para a história dos outros, a história dos outros é bem fácil da gente digerir, não é verdade? Agora pensa, você faz um pedido para Deus, ou Deus faz uma promessa para você, você vive a tua vida inteirinha, e aquilo não acontece, e acontece 500 anos depois você já está morto. Abraão não viveu para ver a promessa se cumprir. Ele não viveu. Ele morreu e passou muito tempo para aquilo acontecer. 500 anos depois. Serve esse tipo de coisa para você? Serve. E a gente vive falando, olha, nós temos que preservar o planeta, porque o planeta vai ficar aí para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Mas a gente não pensa nos filhos, netos, bisnetos, porque a gente vai fazendo as coisas e vai desgastando o nosso planeta. Mas o Abraão, Deus diz para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão era um homem que decidiu, mesmo não tendo uma visão divina, adotar para ele a visão que Deus tinha. E ele sim começou a ser uma bênção. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, filho de Num, porque os homens não tinham sobrenome naquela época, então era o fulano, filho do ciclano, era o Josué, filho de Num. E Deus falou para Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Está aí Deus dizendo, eu dou a terra. Ele está falando, agora você se prepara, porque você vai liderar esse povo, vocês vão passar o Jordão. E é incrível como é que a história se repete. A história se repete para todos nós. E é por isso que a Bíblia é sempre atual. Você pode pegar qualquer história, qualquer época, ela vai se aplicar à tua vida, porque a história se repete. E com Josué estava acontecendo aquilo. Aquilo que Deus tinha feito 40 anos atrás, de passar pelo Mar Vermelho, a seco, Deus ia fazer de novo, porque aqui era o Rio Jordão, caudaloso, profundo, na época de colheita, o rio estava transbordando, a Bíblia descreve isso, e Deus vai fazer esse povo passar pelo meio do rio. E às vezes, os milagres para nós caducam, né? Alguém aqui... Eu quero saber, quem pode dizer que alguma vez na sua vida aconteceu um milagre? Levanta a mão. Olha aí. Mas a gente que viveu um milagre lá atrás, muitas vezes, quando o tempo passa, a gente diz assim, Senhor, cadê o Senhor que não se manifesta mais? E eu estava falando no primeiro culto, que eu gosto de fazer caderninho de bênçãos, né?
É quase que como um diário, mas não fica descrevendo, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu anoto algumas bênçãos. E às vezes eu passo um tempo sem anotar, né? E ontem eu estava arrumando meus livros e peguei um dos caderninhos de bênção, e quando eu abri, aquele era de 2017 e 2018, né? E fui lendo algumas coisas. Puxa, como que a gente esquece, né? As coisas. E conforme eu lia, aí eu ia me lembrando, né? Aconteceu isso, e Deus atuou assim, e foi eu agradecendo. Obrigado, Senhor, por conta disso aqui. Obrigado por aquilo outro, né? Caderninho de bênçãos, para a gente se lembrar. Tem até um hino antigo, lembrei hoje também no primeiro culto, que era assim: conta as bênçãos, conta são. Olha que legal. Olha que legal, hein? A gente vê surpreso o quanto Deus já fez mesmo, quando a gente conta as bênçãos. E agora ia acontecer de novo. Deus ia fazer aquele povo passar. E Josué é que estava na liderança. Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aí podia vir para trás, né? E chegar lá em Abraão. Porque a promessa primeira foi feita lá. Deixa eu falar para você alguma curiosidadezinha sobre o livro de Josué. Primeiro, você está vendo aí essa conjunção vav, que é hebraico, né? E ela é uma conjunção. Quando você vai começar assim, quando você vai continuar uma história, e aconteceu tal, né? Aí você vai ver que o livro de Gênesis, por exemplo, ele não começa com E. Ele começa: no princípio criou Deus, e a história vai sendo contada. Mas o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, ele começa com E. Uma só pessoa escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi? Moisés. Ele escreveu Gênesis, e todos os outros, até Números, vêm com E. Porque é a continuidade da história, sabe? Você pode abrir sua Bíblia, você não vai encontrar o E aí. E eu procurei várias traduções, várias versões, e nenhum desses livros em português tem o E. Mas em hebraico está lá, Vav, começa com Vav, que é E. Porém, Deuteronômio não tem. Interessante, né? Mas ele faz parte desse conjunto de 5 livros da Bíblia, que são o Pentateuco, chamado a Lei, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Porém, Deuteronômio, ele é uma espécie de ponte. Porque Deuteronômio é a repetição da lei. Embora ele faça parte desse primeiro conjunto, ele faz parte do segundo livro. Porque ele é o início de uma nova história. A lei é repetida, é reafirmada, e os livros que vêm depois dele vão começando com E, dando uma continuidade nessa história, até 2 Reis. E quando você for ler isso de novo, lê com essa visão. Vou ler Deuteronômio, é a reafirmação da lei, e agora eu vou ler os outros, e vem um continuando o outro. E a história vai até 2 Reis. Acontece que Deuteronômio, lá em Deuteronômio, Deus diz o que fazer quando entrar na terra. Deus diz: quando vocês entrarem na terra, e Deus dá um monte de instruções para aquele povo. E olha, se você lê aquilo com atenção, é tão maravilhoso. Não é um livro para você meditar, mas é para você estudar. Deus dirige ou mostra a direção, como aquele povo deve se direcionar de um jeito muito inovador para aquela época. E o livro de Josué, ali é como entrar na terra. Deus chega para Josué e diz: vocês vão entrar na terra desse jeito. E Deus dá as instruções. É o cumprimento da promessa, 500 anos depois. E quando eu li isso aí, eu pensei o seguinte: olha, os líderes mudam, mas Deus não muda. E essa é uma verdade que eu tive que aprender num período da minha vida lá atrás. Começar a aprender. Porque esse foi um aprendizado longo, viu? Porque a gente vai e volta e insiste em algumas coisas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Conhece uma frase assim: não há outro igual a você? Conhece, não conhece? É verdade ou mentira isso? Verdade ou mentira?
É verdade. É verdade. Não há outro igual a você. Mas ela é verdade e é mentira, sabia? Não há outro igual a você é meio assim, olha. Tem outra frase. Você é insubstituível. Verdade ou mentira? Você é insubstituível. Verdade ou mentira? Você ficou meio em dúvida, né? É porque é verdade e é mentira também. Ainda mais depois que eu falei, você ficou em mais dúvida, né? E olha só, ela é verdade porque você é insubstituível. Não tem uma mãe que tem 10 filhos e que quando morre um ela diz assim, ainda sobrou 9, tá bom demais, né? É insubstituível. Mas não como líder. Como líder, eu sou substituível. Não como filho de Deus, mas como líder eu sou. E eu tenho que aprender isso. Não é fácil aprender, mas eu preciso aprender. Que depois de mim vem um outro, que se Deus quiser vai ser melhor do que eu. Porque se eu não aprendo isso, eu vou ficar sempre querendo que o que vem depois de mim seja pior do que eu, para que eu seja lembrado. Mas o que interessa é que Deus siga no comando. Porque Deus não muda, mesmo que os líderes mudem. Eu fui um pastor de uma igreja onde eles sempre lembravam assim, porque o nosso pastor fundador, eu não sou o pastor fundador de nada, o fundador da igreja é Deus. Eu só estou aqui num período, depois vem outro período, assim como Deus teve Moisés e agora tinha Josué para entrar na terra prometida. Mas Josué é o primeiro livro da Bíblia com o nome de gente, o nome do personagem. E o livro tem o nome Josué. Veja, Gênesis, Êxodo, ali até Josué não tem nome de gente. E olha, Moisés foi um homem importante. Não poderia ter um livro com o nome de Moisés? Para mim, o livro que podia chamar Moisés, qual é? Para mim é o Êxodo. Olha só como é que destaca o Moisés. Então pode ser Gênesis, Moisés e aí continuar. É estranho, não é? Mas a gente não estranha que é Josué, porque é assim. E eu fico pensando, por que Deus botou o nome de Josué no livro de Josué? E pensando que os líderes mudam, mas Deus não muda, me levou ao seguinte. Você sabe quem é esse homem aí? O que ele foi na história? Ele tem cara de gente da história, né? Quem que ele foi? Vou dizer para você já, toma água. Ele é o ilustre, importante, mas não conhecido, o substituto do Abraham Lincoln. Você conhece o Abraham Lincoln? Conhece. Mas eu vou ler de novo, que eu também não lembro dele. Andrew Johnson. Ele, você não lembra. Ele era o vice do Abraham Lincoln. Quando ele morreu, o Andrew Johnson assumiu. É porque é muito difícil você substituir um grande homem. É muito difícil. E eu creio que Deus botou o nome do livro de Josué, porque ali vinha alguém que substituía alguém muito importante. Josué, se você olhar para a história dele, ele tinha vocação para ser o segundo. O segundo. E não é bom ser o segundo, né? Já viu como é que é? Eu até pensei de colocar aqui, mas não coloquei. Na Olimpíada, que acabou agora há pouco, como era incrível o pessoal que ganhava medalha de prata chorando. Brabo. Com a cara assim. Sempre assim, né? Medalha de prata. Daí põe essa medalha aqui, tá aqui. Medalha. Depois... eu agora estou honrado de receber essa medalha, né? Porque, em geral, o terceiro, ele disputa com o quarto e ele ganhou, ele está feliz da vida. Agora, o que ficou em segundo, ele disputou o primeiro e aí ele ficou em segundo. Ser segundo não é fácil. Ser segundo é muito difícil. Eu vou contar uma historinha para você. Conhece aí esse programa, não? Esse orador aí, você conhece? Sabe quem que ele é? Conhece, não? Se alguém conhece, diz o nome dele, vamos ver. Olha, alguns conheceram. Era o jovem George Vandeman. Olha aí, ó. Em 93, o Está Escrito, que é o programa do Vandeman, que surgiu em 1954, ele chegou aqui no Brasil. Eu tenho um monte de história legal, pena que não dá para contar, né? Com o pastor George Vandeman mesmo, né? A vinda dele para cá, nossa ida para lá, né? E em 93, o Quarteto Arautos do Rei começou a cantar. Olha que esse gordinho baixinho aqui é conhecido, não? Já fui jovem um dia, vê? Né?
E o tempo passou e passou, e eu nem imaginava, porque em 95 eu saí dos Arautos do Rei. Aí não participava mais, fui ser pastor em São Carlos, né? E o Está Escrito continuou na TV, né? Bom, 94 ainda aí, Mark Finney assumiu, grande homem também, né? Que está aí nativo até hoje. E depois dele, foi o Bulhon que assumiu, né? Em 95. Esse foi o ano que eu saí do Quarteto Arautos do Rei. E depois de alguns anos, né? Estava eu lá como orador desse programa Está Escrito. Quando eu assumi, a TV Novo Tempo ainda não tinha toda essa projeção. E o programa estava quase que em rede nacional pela Rede TV, né? Pegava 80% do país naquela época. E eu vou te contar um negócio, viu? Naquela época a gente não tinha estúdio no Brasil, a igreja não tinha estúdio para gravar esse programa. O cenário era enorme, a gente não tinha o cenário. Aliás, naquela época, quando eu cheguei na TV Novo Tempo, eu tenho uma foto lá em casa, pena que eu não achei, mas está toda a equipe da Novo Tempo. Tem um sofá assim, tem umas pessoas sentadas no sofá e os outros ao redor do sofá para a foto assim, eram 16 funcionários ao todo, né? Hoje são quase 500 funcionários na Novo Tempo, né? E a gente estava em Nova Friburgo, tudo estúdio pequenininho. Se isso aqui fosse o nosso estúdio, a gente estava feliz da vida. Ele dava 1/3 desse lugar aqui. Então a gente ia para o Canadá. E eu viajei, primeiro eu levei um tempão escrevendo o programa. Não existia um curso dizendo, ele vai ser orador do Está Escrito agora, no lugar do Bulhon, do Mark Finney, do Vanderman, vamos dar um curso para ele. Não, você tinha que, como é que faz isso? Você tem que descobrir, né? E eu fui nervoso, viajei, gastei o dinheiro da igreja para uma viagem internacional. E quando eu cheguei diante daquele cenário assim, enorme, aquela coisa gigantesca, e quando eu olhei para aquela cadeira ali, eu pensei, meu Deus, minha mão tremia, minha perna tremia, o coração batia forte. Como é que eu vou sentar nessa cadeira? O último que sentou aí foi o Bulhon, né? E eu era jovem, eu tinha sonho de ser o primeiro. Mas Deus vai ensinando a gente ao longo da vida. Josué, como personagem, ele não era apaixonante. Se fosse para escolher um personagem de um romance, quem que ia escolher o Josué? Ele não era apaixonante, não era um camarada popular, ele não era tipo herói de romance mesmo. Aliás, ele era um camarada muito estável. Quer ver o que ele era? Ele era discreto, servo, e era um homem de Deus. Você acha que ele ia ser escolhido para o Big Brother, por exemplo? Imagina um monte de Josué no Big Brother. Não ia ter graça nenhuma. Eles escolhem gente que vai fazer uma bagunça naquele negócio lá. É isso que eles querem. Porque as pessoas gostam disso. Quanto mais estranho, o povo gosta mais. E às vezes a gente vê isso em tudo na vida, né? Em tudo. Nos relacionamentos, em tudo, na política, na direção do mundo. É isso que a gente vê. Josué conhecia Moisés intimamente. E é interessante, né? Quando você tem alguém que você admira, e quanto mais você se aproxima daquela pessoa, mais vão aparecendo os defeitos dela. Se você conviver com ela, essa pessoa faz isso também. Ele não faz aquilo, eu achei que fazia, mas não faz. E a gente vai vendo os defeitos. Josué viveu muito pertinho de Moisés. Ele conheceu a ira de Moisés. Ele conheceu o desânimo de Moisés. Ele conheceu os pecados de Moisés. E os defeitos dele. A gente olha para o grande Moisés. O Josué olhava para o Moisés, gente, que ele podia pecar. O Moisés que algumas vezes deve ter dito para o Josué, espera aí que eu vou ali atrás daquela árvore, vou fazer um xixi. Era humano, era um Moisés. Mas tinha uma coisa, ele conseguiu enxergar a santidade através da humanidade de Moisés. Não que a santidade seja alguma coisa que está presente em alguém que não erra. A santidade está presente em alguém que se aproxima de Deus e que busca Deus e que se coloca na mão de Deus, mesmo nos seus momentos de acerto ou de erro, mesmo quando ele está
voando nas nuvens, ou quando ele está descendo e caindo, feito um foguete. Josué viu a santidade. Sabe, eu queria convidar você. Procura ver a santidade através da humanidade das pessoas que vivem ao redor de você. Seu filho, por exemplo, sua filha. O que tem de santo nele? O que tem de santo nela? Sua esposa, seu marido. Procura ver o que tem de santo nessas pessoas, não o que tem de defeito. Porque os defeitos, eles sempre aparecem e a gente sempre foca no defeito das pessoas. Mas Josué conseguiu ver isso. E Deus destacou para ele quando falou. Chamou e destacou. Destacou primeiro a palavra. Porque se você pensar bem, até Josué também não tinha Bíblia. Ela surgiu com Moisés, enquanto Josué estava vivendo. Até ali, Deus era passado, o conceito de Deus, por tradição oral. Um contava para o outro, e era uma experiência assim com Deus, do Abraão, do Isaac, do Jacó, e eles iam compartilhando. Mas agora, Deus tinha uma palavra escrita, e Deus disse para Josué: somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Presta atenção na palavra. A palavra escrita vai dar segurança para você. E Deus falou para ele o que era importante para ele. Olha só. Não cesse de falar do livro da lei. Então Deus está dizendo assim: fala da palavra. Porque ali está a minha história, ali está a minha descrição, a descrição de quem eu sou. Então não para de falar. Porém, para você ter a autoridade para falar dela, medita nela dia e noite. Primeira coisa. Porque se Deus está ali e eu medito naquilo ali, eu me aproximo de Deus. E Deus entra em mim. E cada vez mais os aspectos da santidade podem aparecer mais do que os aspectos da humanidade. Então, para você falar, Deus diz, você tem que meditar. Você tem que buscar. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer. Então, primeiro Deus diz assim, faz. Agora Deus diz, espera aí, antes de fazer, fala sobre ela, mas para falar você tem que meditar. E aí você vai conseguir fazer, para que tenhas cuidado, para que você consiga fazer o que está escrito nela. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A gente gosta dessa palavra, né? Qual palavra que é mesmo? Prosperar. A gente gosta. E quando fala prosperar, a gente já pensa no quê? Blim, 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 blim. Moedinha caindo, cifrão já. A gente pensa nisso, né? Mas Deus não está falando disso. Deus está falando em prosperar segundo a visão de Deus. Viu? O texto que eles leram aqui um pouco antes da oferta, diz que a oferta da velhinha viúva, Jesus diz assim, ela deu a maior oferta. É porque Deus ele não está preocupado com a quantia que alguém deu. Ele está preocupado com o que aquilo significa. Tinha um pedaço de você naquilo. Quando você entregou, você estava entregando um pedaço de você, porque ela estava entregando ela toda. Ela toda estava se entregando na mão de Deus. E é por isso que ela deu mais do que todo mundo. O valor dela era insignificante perto do que outros davam. Mas para mim não interessa o valor. Para mim interessa a profundidade. Josué aparece aqui. E a gente começa a prestar atenção na história de Josué a partir daqui. Mas Josué já tinha aparecido 27 vezes antes desse momento. Eu vou destacar 4 aparições dele. A primeira é na batalha contra os amalequitas. Bom, aconteceu lá que os amalequitas vieram guerrear contra o povo de Deus. E eu vou passar meio rápido o texto da Bíblia aqui, né? Veio e Moisés assim, Josué, ele era o capitão do exército de Israel. E Moisés diz, vai lá e guerreia. E ele foi. Aí Moisés diz, eu vou subir o monte. Bom, quando Moisés, em cima do monte, com Arão e Ur, quando Moisés levantava a mão,
o povo começava a ganhar a batalha. Aí quando cansava a mão de Moisés, ele baixava, vou baixar um pouco. Aí o povo começava a perder. Parece até piada esse negócio, não parece? Você acha que Deus precisava de uma coisa dessa? Meio estranho isso, não é? Levantou a mão, está vencendo. Baixou a mão, está perdendo. Pensou assim, ainda bem que o Moisés não tinha o meu senso de humor. Você vai dizer, opa. Né? Ai. Vamos continuar na coisa séria aqui. Mas o que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo assim, olha, essa vitória não é por causa de vocês. Sou eu que estou comandando aqui. A vitória não vem pela força, pela habilidade de vocês. A vitória vem quando eu estou no comando. E aí, eles fizeram isso, né? O Abrão e Ur, cada um de um lado, sustentando a mão do Moisés, e foram assim até de tarde, e a batalha foi vencida. Sou eu que estou no comando. Segunda aparição do Josué, está lá em Êxodo 24, no Monte Sinai. Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai. Ele pega uns anciãos lá, vai até um ponto do monte, ainda no pé do monte, ele diz, vocês fiquem aqui, Arão vai ficar com vocês aí. Josué, vem comigo. Aí Josué vai. Chega na metade do monte, aí Moisés diz, Josué, fica aí que eu vou subir o monte. E aí Moisés sobe o monte. E aí diz assim, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés entrou pelo meio da nuvem, Josué viu Moisés entrando, de lá do meio do monte, ele ficou ali. Quando você leu isso aqui na Bíblia, você já parou para pensar no Josué? A gente lê isso pensando no Moisés, e a gente vai com Moisés. Mas o Josué ficou lá. Quanto tempo ele ficou lá, naquele lugar, parado? 40 dias e 40 noites. Enquanto Moisés falava com Deus. E ele ficou lá. Obediente. Servo. Soldado. O povo lá embaixo está fazendo bezerro de ouro. Deus já consumiu o Moisés lá, ele não volta mais. Vamos fazer um Deus para nós. E o Josué estava lá esperando. Até que Moisés voltou e desceu com o Josué. Algumas características dele nessas aparições. Ele era um dos 12 espias lá em Números. Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. E os 12 voltaram. 10 disseram, não, porque esses homens são muito grandes, são gigantes, nós não vamos conseguir ali. Vou passar o texto mais rápido, tá? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vocês trazem a gente aqui, tira do Egito, traz aqui e agora nós estamos no meio de um monte de gigantes, de gente poderosa, a cidade deles é fortificada, nós não vamos conseguir. Mas Caleb tinha dito, vamos lá, a gente vai conseguir. E aí o Josué e o Caleb rasgaram as suas vestes e falaram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor deixar, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra. E foi isso, só isso. É uma fé, eu vejo assim, essa coisa da fé infantil, não é? Penso Davi encontrando um gigante e ele atirando uma pedra no gigante. É uma fé infantil ou não é? Por isso que o Golias riu dele. Mas eu sou cachorro para você vir aqui atrás de mim com pedra e com pau? Porque ele carregava o cajado dele de pastor também, né? E agora Josué e Caleb. A gente pode ir. Se Deus quiser, a gente pode ir. Eles eram os 2 espias que ficaram do lado de Deus, e por conta dos outros, porque nem sempre a maioria está certa, eles peregrinaram 40 anos no deserto. E a última que eu marquei aqui, ele foi chamado para suceder Moisés. E olha, tem uma coisa muito interessante sobre o chamado dele para suceder Moisés, é porque Deus falou para Moisés, impõe a mão sobre ele, ele pôs, põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeçam os filhos de Israel. Então você dê autoridade para ele. A gente não está acostumado a preparar quem vem depois de nós, não é verdade?
Mas na igreja a gente ocupa uma função e não prepara quem vem depois de nós. A gente não torce por quem vem depois de nós. A gente simplesmente faz e sai e fica lá esperando. Olha, tá vendo? Tudo errado. Na minha época não era assim. Não é o que a gente faz? Deus falou com o Moisés, vai lá, unge ele, põe a tua mão sobre ele e prepara e dá a tua autoridade para ele, para que as pessoas possam respeitá-lo. É isso que eu quero que você faça. Torça por ele. Segundo a sua palavra, a palavra de Josué, sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele. E agora Josué estava no comando. Josué no comando já sai e diz para o povo, olha, daqui 3 dias a gente vai entrar na terra. Se preparem. De Sitim enviou Josué 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. É interessante isso aqui. Porque Moisés primeiro tinha mandado quantos espias? 12. Agora, Josué manda quantos? 2. Será que é porque dos 12, só 2 voltaram com notícia boa? Ele escolheu a dedo os 2 que ele enviou. E eles foram para observar a terra de Jericó. Precisava daquilo? Deus tinha dito, olha, entra na terra, eu vou fazer você entrar. Aonde você pisar vai ser teu. Eu vou dar para você tudo. Eu vou batalhar por você. Precisava de mandar 2 espiarem a terra? Qual era o objetivo? Sabe, Deus pede coisas para a gente que às vezes a gente não entende, né? E a Bíblia diz que eles foram e entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta. Já olhou para uma prostituta? Você já fez amizade com uma? Já conheceu alguma? Eu era pastor na Central de Curitiba e todo domingo à noite, quando acabava o nosso culto, tinha uma prostituta que ficava do outro lado da rua, da calçada, em frente à igreja. Ali era o ponto dela. Aí toda vez eu passava por ela junto com a Maricel, eu dizia para ela, boa noite, tudo bem? Inicialmente ela nem falava oi. Mas a gente parava e dizia assim, ó, a gente quer convidar você para vir na igreja uma noite. Vem, você vai ser bem-vinda, vai ser bem recebida. Vem para cá, entra com a gente. E aí ela passou a dizer assim, toda vez que a gente passava, dizia assim, ora por mim, pastor, não esquece de orar por mim. Mas ela nunca entrou na nossa igreja. Nunca entrou. Como é que a gente olha para a prostituta? Raabe, ela era uma improvável. Já se sentiu improvável? Você olha para você mesmo assim e diz, quem sou eu, né? O que as pessoas vão ver em mim? Aliás, para mim é muito claro que tem alguém no universo que é interessado em fazer você se sentir improvável. Porque cada pessoa, eu não sou psicólogo, eu sou pastor, mas muita gente chega para a gente, né? Dizem, é que você não conhece a minha vida. E aí a pessoa vai enumerando o seu passado. É porque eu fui criado assim, é porque outro diz, eu fui abusado quando era criança. Ah, eu fui criado num lar muito pobre. Ah, meus pais não tinham a mínima condição mental. Eles fizeram isso comigo. Meus pais, outros dizem assim, ah, eu não gosto de ir na igreja porque meu pai e minha mãe me obrigavam a ir à igreja. Todo mundo nesse universo tem um motivo para olhar para o seu passado e dizer assim, os problemas que eu carrego é porque eu fui assim no passado. Todos nós. Não escapa um. Não escapa um. Pode ser que você olhe para a vida do outro e sempre acontece isso e você diz, ah, mas ele é diferente, olha a criação que teve, você não sabe da vida dele. E tem alguém que vai sempre tentar fazer você se sentir improvável. Quantas vezes eu ouvi, pastor, o senhor fala de Jesus para mim, mas o senhor não sabe quem eu sou. O senhor não sabe quem eu fui, o senhor não sabe o meu passado, o senhor não sabe o que acontece comigo. Tem alguém interessado em fazer você sentir. Para os outros pode ser, mas comigo é impossível, porque eu sou improvável. Quando eu leio Raabe, nossa, para mim existe um paralelo muito grande entre Raabe
e João 4, que é quando Jesus encontra a samaritana. Raabe era gentia, não era do povo de Israel, samaritana também, ela era samaritana. Ela era amorreia, a samaritana era samaritana. Os amorreus eram um povo terrível. Eles sacrificavam crianças mesmo, sacrificavam os filhos deles aos deuses deles. É só uma das coisas que esses amorreus faziam. E a Raabe era amorreia. E por último, ela era uma prostituta. A gente olha para esses nomes, prostituta, para a Bíblia, e a gente olha até com uma doçura, né? Não quando a gente encontra no dia a dia, né? E quem sabe a nossa parábola do bom samaritano, para a gente entender o que significava o samaritano para os judeus, a gente podia traduzir, que algum dia ainda vou pregar essa parábola aqui, e vai ser a parábola do bom transexual. E o que você sente quando entra um transexual dentro da igreja? O que você sente? E Jesus diz assim, quem é o teu próximo? Os judeus não tiveram nem a coragem de dizer assim, o samaritano, não. Sim, é o homem que ajudou o outro. Uhum. Raabe era prostituta. Mas Deus olhou para Raabe. E sabe, o texto de João 4, ali tem um negócio tão maravilhoso, porque ali é dito assim, olha, era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário, porque os judeus não passavam por Samaria. Mas o texto diz, era-lhe necessário, falando de Jesus, era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por que era necessário Jesus passar por Samaria? Era porque ali tinha aquela mulher. Era-lhe necessário encontrar aquela mulher. Era necessário enviar os 2 espias? Era-lhe necessário enviar os 2 espias. Porque você pode até pensar, poxa, porque o que veio depois foi uma batalha, foi um negócio, foi uma derrota tremenda para aquele povo. Os muros da cidade ruíram e você fala assim, não tinha um sincero naquela cidade? Tinha. Quem era? Era Raabe. E Deus arrancou aquela sincera de dentro da cidade. Porque era necessário para Deus alcançar a prostituta Raabe, a improvável Raabe. Porque para Deus ninguém é improvável. Não existe. Para Deus não existe segundo lugar também. Para Deus existe se você é parte do quebra-cabeça. Você é uma peça do quebra-cabeça? Quer ser uma peça do quebra-cabeça? Que legal. Vou colocar você aqui nesse lugar. Aqui é o teu lugar. E que lugar é esse, Senhor? É um lugar. É o primeiro? Não. É o segundo? Não. É o último? Não. É um lugar. É o lugar onde eu gostaria de te colocar. Você aceita? Para Deus não existem improváveis. E nós que seguimos a Deus, nós temos que viver a vida olhando para as pessoas, não taxando-as como improváveis. Não tratando-as como improváveis, mas com a visão de Deus, de que todos nós somos prováveis. E eu fiquei fazendo essa pergunta para mim. Tá, mas Deus vai lá, salva Raabe, e ela vai com o povo de Deus, agora toma conta da terra prometida, e a Raabe, que era prostituta, na nova vida dela vai continuar sendo o quê? Prostituta agora? Em Israel? Salva por Deus de uma maneira tão maravilhosa, vai continuar sendo prostituta? Não. E a pergunta é, mas quem vai ser o camarada que vai querer casar com a Raabe? E olha, eu vou te dizer, uma mulher sozinha naquela época, a mulher não podia trabalhar. Ela vivia uma vida difícil. Quem que ia querer casar com uma ex-prostituta? E não é que ela achou? Esse camarada aí, ó, o Salmão, casou com ela. Sabe quem era o Salmão? O Salmão era neto de Arão, o sacerdote. E os dois tiveram um filho chamado Boaz. Boaz se casou com a Ruth, que era uma moabita.
Uma história muito parecida com a da Raabe, uma improvável. Obed foi o filho de Boaz e Ruth. Sabe quem foi Obed? Foi o pai de Jessé. Que era pai de quem? Jessé era pai de quem? De Davi. E quando Jesus andava pelo meio da cidade, e os cegos e os coxos clamavam, eles diziam: Filho de Davi, tem piedade de mim. Raabe foi precursora, foi mãe de Jesus. Improvável? Improvável. Pode ser aqui, não no reino dos céus, que é o reino invertido. Por isso que Jesus diz: no reino do céu, o menor é o maior. A criança é que é desenvolvida e adulta. E no reino do céu, os improváveis são prováveis por causa do coração deles. E a história diz que eles combinaram com ela de ela deixar um cordão de fio escarlata. Um cordão de fio escarlata corria da janela de Raabe e escorria para baixo. Um fio de sangue escarlata corria da fronte de Jesus. E o mesmo cordão que foi capaz de salvar Raabe é aquele que salva todos nós hoje. E a gente encontra Jesus espalhado por toda a palavra. E o amor dele incomparável alcançando a gente. Aquele que transforma os improváveis em prováveis. A gente só precisa de responder para ele um sim. Sim, Senhor. Eu sou assim, sou improvável. Mas eu quero ser teu. Ó Senhor, toma, Senhor, nosso pensamento, nossos dons, o que somos, o que temos. Que a gente, Senhor, tenha competência para entregar o nosso coração. E se a gente não tem força, não tem vontade, nos dá essa força, essa vontade, Pai. Por favor, Senhor, nos abraça, porque a gente precisa sentir o seu abraço. Mas acima de tudo, Senhor, nos ajuda a entender que para o Senhor não existe ninguém improvável. Não existe passado capaz de apagar o futuro que o Senhor quer fazer para nós. Por isso hoje, Pai, mesmo fraquinhos, sem forças, nós queremos dizer sim para o seu chamado. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.